Livro do profeta Isaías, capítulo 33. Os inimigos do povo de Deus serão destruídos. Jerusalém será restaurada à sua glória e felicidade. Ai de ti, despojador, que não foste despojado e que obras perfidamente contra os que não obraram perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, serás despojado, e acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Ao ruído do tumulto fugirão os povos, à tua exaltação as gentes serão dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo, como se apanha o pulgão, como os gafanhotos saltam, ali saltará. O Senhor é exaltado, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de retidão e de justiça, e haverá estabilidade nos seus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os seus embaixadores estão clamando de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que passam pelas veredas. Ele rompeu a aliança, desprezou as cidades, e a homem nenhum estima. A terra geme e pranteia, o Líbano se envergonha e murcha. Saron se tornou como um deserto, e Bazã e Carmelo foram sacudidos. Agora me levantarei, diz o Senhor, agora me levantarei a mim mesmo, agora serei exaltado. Concebestes palha, produzireis pragana, e o vosso espírito vos devorará como fogo, e os povos serão como os incêndios de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi vós os que estáis longe o que tenho feito, e vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram, o terror surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda com justiça e fala com retidão, o que arremessa para longe de si o ganho de opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. O teu coração considerará em assombro, dizendo: onde o escrivão? Onde o pagador? Onde o que conta as torres? Mas verás mais aquele povo cruel, povo de fala tão profunda que não se pode perceber e de língua tão estranha que não se pode entender. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será derribada, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas o Senhor ali nos será grandioso, lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles, nem navio grande navegará por eles. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. As tuas cordas estão frouxas, não puderam ter firme o seu mastro, e a vela não estenderam. Então a presa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos roubarão a presa. E morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habita nela será absolvido da sua iniquidade. Livro do profeta Isaías, capítulo 34. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações,
e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança, e os seus mortos serão arremessados, e dos seus corpos subirá o mau cheiro, e com o seu sangue os montes se derreterão, e todo o exército dos céus se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema, para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia de gordura de sangue de carneiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. E os unicórnios descerão com eles, e os bezerros com os touros, e a sua terra beberá o sangue até se fartar, e o seu pó de gordura se encherá. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela luta de Sião. E os seus ribeiros se transformarão em pés, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pés ardente. Nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração será assolada, de século em século ninguém passará por ela. Mas o pelicano e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela, e ele estenderá sobre ela cordel de confusão e nível de vaidade. Eles chamarão ao seu reino e aos seus nobres, mas nenhum haverá, e todos os seus príncipes não serão coisa nenhuma. E nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos nas suas fortalezas. E será uma habitação de dragões e sala para os filhos do avestruz. E os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos. E o sátiro clamará ao seu companheiro. E os animais noturnos ali pousarão, e acharão lugar de repouso para si. Ali se aninhará a melroa, e porá os seus ovos, e tirará os seus filhotes, e os recolherá debaixo da sua sombra. Porém, ali os abutres se ajuntarão uns com os outros. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará. Porque a minha própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Porque ele mesmo lançou as sortes por eles, e a sua mão lhes repartiu a terra com um cordel. Para sempre a possuirão, de geração em geração habitarão nela. Livro do profeta Isaías, capítulo 35. A grandeza e glória do reino do Messias. O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e também regozijará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Porque águas rebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá ervas com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão a Sião com júbilo,
e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Livro do profeta Isaías, capítulo 36. Senaqueribe cerca Jerusalém. A oração de Ezequias. O exército dos assírios é destruído. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Assíria enviou Rabsaque desde Laques a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército. E ele parou junto ao cano, no tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então subiu a ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Eis que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e lhe afurará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: perante esse altar vos inclinareis? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu podes dar cavaleiros para eles. Como não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? E subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse Eliaquim e Sebna e Joá a Rabsaque: pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabsaque disse: porventura mandou-me o meu senhor só ao teu senhor e a ti para dizer estas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e declarou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: aliai-vos comigo e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane Ezequias dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram eles a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Mas eles calaram-se e não lhe responderam palavra, porque havia mandado do rei, dizendo: não lhes respondereis. Então Eliaquim e Ilquias o mordomo, e Sebna o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler,
vieram a Ezequias com os vestidos rasgados e lhes fizeram saber as palavras de Rabsaque.